Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, eu quero te convidar a, junto a mim, meditarmos na Palavra de Deus e assim extrairmos lições que irão nos conduzir para mais próximo de Deus, para a manutenção de um relacionamento estável e, quem sabe, muito em breve, por toda a eternidade, a salvação ao lado do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós conhecermos qual será o tema e o texto bíblico para a nossa reflexão, eu quero convidar você aqui que está junto comigo para nós orarmos. Assim, nós vamos nos prepararmos devidamente espiritualmente e logo em seguida iremos sim desfrutar das bênçãos que Papai do Céu reservou para nós. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, agradecemos por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Ela que é uma bênção às nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Derrama o Teu Espírito sobre nós, para que por meio dele, do Espírito Santo, a gente possa ter a clareza devida daquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar no dia de hoje. Perdoa se em alguma coisa temos faltado. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é ética ou estética. Bastante interessante. Palavras aparentemente parecidas, mas que são completamente distintas. Vamos conhecer qual é o texto bíblico para a nossa reflexão? Abra sua Bíblia aí no livro de Judas, isso mesmo. O penúltimo livro da Bíblia, bem facinho de achar. Judas, verso 11. Judas não tem capítulo, né? Na verdade só tem um capítulo, e aí a gente não diz o capítulo, informa só o versículo. Então, o verso 11, que diz assim, ó. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. O verso aborda três personagens, que foram personagens que ficaram marcados dentro da descrição bíblica por algumas atitudes erradas. Porém, na meditação de hoje, nós vamos nos deter na pessoa de Caim, né? E vamos extrair alguns ensinamentos, algumas lições para a nossa vida hoje. O primeiro ponto que nós devemos entender é o tema da meditação, ética e estética. Eu achei interessante que logo no início da meditação ele fala assim, ó, existem 5 ramos da filosofia tradicionalmente aceitos. O primeiro é a metafísica, a epistemologia, política, ética e estética. Ou seja, hoje nós vamos tratar dois dentre os 5 ramos da filosofia e vamos extrair aqui algumas lições. Davi, o que seria a ética, o que seria a estética? Eu vou trazer aqui um exemplo bastante prático para que você possa entender, né? Primeiro vamos começar com a estética. Eu vou contar aqui uma história, né, que é real, para poder você entender. Vai ser usado como exemplo. A história é a seguinte. A minha esposa, né, você sabe que mulher, vez por outra, chora. Né? Eu, particularmente, e ela sabe muito bem disso, eu não gosto de ver ela chorando. Eu me sinto mal, eu fico triste, né? Eu fico impaciente, eu fico inquieto, né? E quando ela fica chateada, que ela chora, isso me destrói. Ou seja, com base nesse exemplo, a parte que está, de certo modo, me conduzindo, me regendo, é a parte estética. Por conta que ela, esteticamente, não está legal aos meus olhos, eu fico, vamos dizer assim, com a cabeça virada, né? A parte ética, um exemplo também bem claro. Por exemplo, ela sabe que se comer açúcar, né, demasiadamente, comidas que tenham muito açúcar, ela vai ter enxaqueca. E aí, ela chega para mim e pede com carinho, pede com jeitinho, pede da maneira que, com certeza, eu vou ficar em dificuldades, né? Eu não vou ter condições de dizer não. Por mais que eu saiba que açúcar não faz bem a ela, que vai lhe fazer mal, se eu decido dar alguma comida que tem muito açúcar, o que é que está acontecendo? Eu estou transgredindo a parte ética, porque a parte ética ela não se preocupa com a estética.
Ela deixa de lado isso, a questão da beleza, a questão se é bonita, a questão se é agradável aos olhos. Ela se preocupa mais com o certo e o errado. E dentro desse exemplo que eu citei, dar alimentos que contêm muito açúcar para a minha esposa se enquadraria no âmbito do errado. Por quê? Porque vai fazer mal a ela. Se eu decido dar mesmo assim, então eu estou, de certo modo, ignorando a ética, né? Estou ignorando a ética e estou tomando uma decisão errada. Pronto, Davi, entendemos o que seria estética e o que seria ética. Agora a pergunta é, o que é que isso tem a ver com a meditação? Quais são as reflexões que a gente pode extrair desse aparato todo, dessa introdução? Muito simples. Quando a gente analisa a história de Caim, a gente percebe que ele era um dos filhos de Adão, o primogênito, que recebeu as instruções daquilo que deveria ser feito certo, ou seja, a adoração correta a Deus. Porém, nós conhecemos o contexto bíblico e nós sabemos que, ao contrário do seu irmão Abel, Caim decidiu prestar um culto, uma adoração diferente daquilo que Deus tinha requisitado. Ao invés de oferecer um cordeiro, que prefigurava a pessoa de Jesus Cristo, que seria o cordeiro do mundo que tira o nosso pecado, Caim decidiu trazer uma cesta de frutas. Muito provavelmente, Caim se deixou levar pelo âmbito da estética. Provavelmente, quando ele testemunhou, contemplou ou ficou sabendo como se dava o culto ao verdadeiro Deus, provavelmente ele deve ter racionalizado e pensado: não é legal, não é bonito, não vamos dizer assim, legal aos olhos. Não, eu não vou tirar a vida de um cordeiro inocente. Eu não vou matar um animal. Eu vou prestar a minha adoração com algo que eu acho ser mais adequado, com aquilo que os meus olhos dizem que é mais belo e bonito. Ali Caim preparou uma cesta maravilhosa. Só que o ponto da questão é, era isso que Deus tinha pedido? A reflexão que a meditação quer trazer para mim e para você é, será que nos dias de hoje nós não temos andado nos mesmos passos de Caim? Em que sentido? Será que nós não estamos deixando de lado a parte ética, a parte que diz a palavra de Deus e como devemos adorá-lo? Será que nós não estamos deixando de lado o assim diz o Senhor para fazer o assim eu acho mais interessante, o assim eu gosto mais? Para você ter uma ideia, igrejas que tendem a ser mais moralistas, né, e alguns conceitos tradicionais, normalmente não são igrejas procuradas pelas pessoas, porque nós temos uma tendência a buscar aquilo que é bom aos nossos olhos, aquilo em que as nossas paixões carnais são inclinadas. Por isso que a gente vai ver, né, igrejas que tendem a ser mais liberais, mais povoadas, mais cheias de pessoas. Por quê? Porque o culto é legal, o culto é bacana, o culto é movimentado, o show é bom de se ver e de se ouvir. Mas uma coisa que nós devemos refletir com a meditação de hoje, ética ou estética, é: o que é que agrada a Deus? Qual é a maneira certa de adorar a Deus? Eu não sou, não será eu que vai dizer aqui no vídeo, no canal, como você deve adorar a Deus. A única coisa que eu posso fazer é: busque na Bíblia, procure na palavra de Deus como ele pede que você o adore. Jesus, certa vez, respondendo à mulher samaritana, disse: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A verdade está aqui diante de nós, a palavra de Deus. Então, que a gente possa se utilizar da presença do Espírito Santo para interpretar, para entender o que a verdade quer nos falar. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Mais um momento de meditação. Hoje abordando um tema bastante interessante: ética ou estética. Que nós possamos sempre nesse conceito, nesse assunto de adoração, priorizar a ética. Porque o nosso Deus é um Deus ético. A questão da estética, sim, ela também será acompanhada.
Porém, nós iremos ver um tipo de beleza diferente quando fizermos aquilo que é certo aos olhos de Deus. Tá bom? Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. E eu quero te ver aqui no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.